Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui que fala é Duque Tricolor. Para mais um Polêmicas no Flow. A volta do caso Léo Fernandes. Sabe, eu já tinha falado isso há muito tempo, né? A gente vai voltar a falar com ele de novo, né? A gente já tinha falado isso lá atrás com o Flamengo e Peñarol. Chama muita atenção de novo, né? Chamou muita atenção de novo lá no Monumental, no Uruguai. E é claro que eu quero falar aqui bastante sobre esse tema, ainda mais sobre tudo o que aconteceu no jogo e também para falar sobre o que eu acho. Mas antes disso, entenda uma coisa, que o YouTube Live é todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Vamos lá. Uma coisa chama atenção. Uma coisa que me chama atenção é justamente essa situação de precisar demais. Vamos analisar tudo o que aconteceu. A gente contratou o Léo Fernandes. O Léo Fernandes, que esse jogou até bem o primeiro jogo contra o Flamengo. Depois realmente não teve aquela mesma postura. E de fato ele tem falta de vários fundamentos. Dentre eles a marcação. O próprio Léo Fernandes, que também em sua passagem pelo Fluminense, fez um gol, um golaço. Assim, pra mim, o gol de Puskás, prêmio Puskás do ano, era para ter sido pro Léo Fernandes no Fluminense. Deveria ter sido, porque é bem de longe, o goleiro tenta acompanhar, a bola muda de direção e faz o gol. Golaço do Léo Fernandes. E bom, depois disso, nada. É claro que você também tem que colocar também nessa equação toda a questão do Fernando Diniz. O esquema do Fernando Diniz, ele privilegia jogadores que saibam jogar e marcar. O esquema que privilegia o Léo Fernandes é um esquema que faz ele jogar e não precisar marcar. Não é à toa que, por exemplo, ficava sempre dois marcadores não marcando ninguém lá. Ou quando era pra botar alguém, era pra botar o centroavante, não era pra botar o Léo Fernandes. Não sei se você notou isso. Não sei se você notou isso. Diferente do Fluminense, em que o Ganso até mesmo voltava, todo mundo voltava, e só ficava justamente o cara de velocidade, que seria o John Kennedy, que hoje seria o Cauã Elias, para fazer justamente todo esse tempo. Ou seja, no esquema de você falar sobre a vontade de ter Léo Fernandes de volta, é claro que você tem esse fator de acomodação, de entender se a peça realmente se acomoda naquilo. Não é nem acomodação de algo ruim, mas algo bom até. Naquela peça que está inserida bem ali. O Peñarol conseguiu fazer isso. O Fluminense não. Isso não significa que o Fluminense é mais inferior do que o Peñarol. O seu Peñarol é mais inferior do que o Fluminense. Não significa nada disso. Significa que você tem situações diferentes. E num pensamento brasileiro, o jogador foco normalmente é o cara da ponta ou é o cara centroavante. Não é o cara do meio armador. Enquanto lá fora, muitos dos jogos você tem foco no cara que é meio armador. Então, você vê as diferenças ali, as dissonâncias que podem realmente promover esse debate aí. Mas antes disso, se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente e compartilhe. Redes sociais que estamos o TD 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Bom, e aí chega a segunda parte, que falam sobre a questão financeira. Mais especificamente a situação do contrato dele. O contrato dele era um dos maiores.
Se você tá muito. Se você tá muito revoltado com o que estão fazendo com o Davi Terãs, que eu já fiz um vídeo ontem sobre ele, fico mais revoltado ainda porque se a gente fosse contratar o Léo Fernandes, seria mais ou menos o valor do Davi Terãs. Ou seja, a gente faria justamente o Léo Fernandes ser a segunda, a terceira, ou quer dizer, a terceira não, a quarta ou a quinta contratação mais cara do Fluminense da história. E aí eu pergunto, é verídico isso? Tá certo isso? Você colocaria muito dinheiro no Léo Fernandes? Porque eu tenho que mostrar esse outro lado. De como que o Léo Fernandes está sendo justamente esse personagem que seria difícil de contratar. Ainda mais na situação atual do Fluminense. Então, a gente falou sobre isso. A gente já falou sobre isso na última vez e a gente volta a falar. Eu vi muito tricolor falando bem do Léo Fernandes. Mas a gente não tinha como ter. Só para finalizar aqui, eu quero também comentar também do De Amores. Mas isso daí vai estar inserido no subtítulo. Que novamente é outro que chama atenção. Jogou muito bem, agarrou muito bem. Só para quem não sabe, ele é o reserva. E na minha concepção, ele é muito melhor do que o titular. Muito melhor do que o titular. E claro, o De Amore, pra quem não sabe, já jogou no Fluminense, jogou. Eu acho que jogou uma partida só e acabou. Porque teve muitos problemas ali em traves. Mas de fato há uma preocupação enorme, sim, e justificada, sobre a saída do Fábio do Fluminense. Ainda mais no ano que vem. Provavelmente até o ano que vem ele vai ficar no Fluminense jogando. Mas provavelmente ele deve sair no final do ano. E a gente precisa de um goleiro. E hoje, De Amores serviria muito bem para o Fluminense. Claramente que teria esse problema todo que teve lá atrás. E que talvez ele não queira de novo passar por esse mesmo problema. Mas que seria uma boa. E não seria um goleiro caro, até porque ele é reserva no próprio time dele. Então não teria problemas algum. Dito isso, espero que vocês compreendam sobre o caso do Léo Fernandes, um pouquinho também sobre o caso de Amores. E realmente essa sensação de falta afeta muito o Fluminense. E afeta muito mais os torcedores do Fluminense. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscrevam no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais que eu te Vitor de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, tricolor.